A missão de criar filhos e filhas em pleno século XXI não é fácil para ninguém. Não é fácil para o pai, para a mãe e muitas das vezes para os avós, que acabam ficando com a missão de criar os netos. Essa é uma realidade do Brasil. E hoje, sexta-feira, eu estou começando o que a Bíblia diz sobre criação de filhos. Eu já fiz um sobre família e agora eu vou falar sobre criação de filhos, para que você, pai, para que você, mãe, entenda o que a Bíblia diz sobre o que você tem que fazer e o que os seus filhos precisam fazer. Eu quero começar também com um dado que chama muito a minha atenção. É um dado do Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E ele diz que há 75 milhões de lares, de casas no Brasil. 75 milhões. Desse total, 50,8% são chefiados por mulheres. Isso quer dizer que mais da metade dos lares do Brasil não tem a figura presente de um pai. Quem cuida da gestão do lar e diretamente da criação dos filhos é a mãe. Muitas das vezes é a avó, é o avô. Ou seja, o Brasil é um país complicado quando se fala de família e criação de filhos. E eu quero te ajudar, deixando com você as lições do livro das histórias eternas, para que você entenda o que fazer na hora de criar os seus filhos. Você está com o seu papel e a sua caneta aí à mão, prontos para fazer as anotações. É muito interessante que você anote e durante a semana, durante o final de semana, quando você puder, releia aquilo que eu vou compartilhar com você, os versículos que eu vou compartilhar com você, porque assim você vai fixar o conteúdo que eu estou compartilhando. O primeiro versículo que eu quero ler é Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Diz assim. Se abriu aí? Sim, coloca assim nos comentários, senão não tem como saber. Eu quero aproveitar também para uma coisa importante. Se inscreva no canal. Você que ainda não é meu aluno, minha aluna, é só apertar o botão inscrever-se aqui embaixo e você vai se tornar automaticamente meu aluno e minha aluna aqui no canal Daniel Brunet, onde eu compartilho, além de dicas de comunicação, as lições do livro das histórias eternas, tá? Lembra que terça e quarta, 7 da manhã, tem Novo Dia, um programa que eu faço para te entregar conhecimento. Olha o que diz Provérbios 22, 6. Ensine seus filhos no caminho certo. Então, esse aqui é um versículo para pai e mãe. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Ou seja, cabe ao pai, cabe à mãe entregar aos seus filhos uma orientação do caminho em que eles devem andar. Daniel, mas eu já cansei de falar para o meu filho não fazer isso e ele continuou fazendo. Pois é. O processo de aprendizagem não é com uma palavra, não é com um exemplo. Você que tem um filho pequeno, ele não aprendeu a andar te vendo andar. Ele tentou, caiu, voltou a engatinhar, ele tentou de novo. Ele não parou de colocar a mão na tomada porque você falou uma vez, e sim porque você falou todos os dias. Até que ele aprendeu pela repetição, ou então porque ele tomou um choque e traumatizou. Não adianta falar uma vez. Educar, criar filhos, transmitir conhecimento é uma ação contínua. Não é milagre, não é passe de mágica. É um processo contínuo, dia após dia. Isso vai ficar claro em um versículo que eu ainda vou ler hoje na aula com você. Provérbios 13, 24. Já deixei marcado aqui. Provérbios 13, 24 diz o seguinte. Olha que lindo. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Esse aqui é um texto que traz muita confusão em algumas pessoas, porque a pessoa entende que corrigir e disciplinar está ligado, é um sinônimo de bater na criança, de agredir a criança. Tem muitos pais e muitas mães que cometem crimes todos os dias no Brasil e acham que estão cumprindo a Bíblia,
porque descarregam no filho e na filha a raiva por algo que aconteceu no trabalho, a sua frustração por não viver a vida que deseja. Aí o filho comete uma indisciplina, ele vai lá e espanca a criança. Isso é crime e tem que ser punido com prisão, ok? Corrigir e disciplinar não exige aplicação de força. Eu sou pai e eu não acredito na aplicação de força. Eu corrijo o meu filho dizendo, você está errado, não é desse jeito, é desse jeito que faz. Você fez de novo, vai para o castigo. Vai perder algo que você quer muito. E depois eu converso com ele, filho, papai não queria te tirar esse brinquedo que você gosta tanto, mas você desobedeceu, papai. Eu não tenho como te dar um presente, eu não tenho como deixar você fazer isso se você não obedeceu, papai. E sabe o que acontece com meu filho de 7 anos? Ele obedece. Ele está aprendendo. Às vezes, como toda criança, ele tem uma incapacidade de segurar os sentimentos, as emoções, mas eu vou lá e converso com ele. Eu não falo, ei, para de frescura. Nunca falei isso e nunca vou falar. Porque eu entendo que dentro daquele corpinho de 7 anos existe um menino cheio de sentimentos e emoções. E eu, como pai, aprendi a lidar com isso e a educar o meu filho. Não é bater na criança, não é espancar a criança, não é mostrar por meio da violência. É educar, é corrigir. Então, quem não corrige, deixa para lá. Ele vai aprender, a vida vai ensinar. Diz a Bíblia que quem faz isso não ama o filho. Mas quem ama o filho, quem ama a filha, vai sentar para conversar. Mas isso gasta muito tempo. Pois é, você é pai e mãe, tem que gastar tempo sim. Porque como diz o meu pai, Dário Brunet, se você não gastar tempo com os seus filhos hoje, se você não tiver trabalho com os seus filhos hoje, eles vão te dar trabalho amanhã. É uma escolha sua. É aquilo que você vai decidir hoje. Agora, vai determinar como serão os seus dias amanhã. Mais um versículo que eu quero compartilhar com você tem a ver com amor e paciência. Colossenses 3, 21. Está marcado aqui também. Colossenses 3, 21 diz o seguinte: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O 20 diz, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O que a gente está aprendendo aqui é um conselho do livro da sabedoria eterna, que está dizendo para você o seguinte: tenha cuidado com as emoções, com as vontades, com os sonhos. Não irrita o seu filho. É muito fácil irritar uma pessoa. Como que a gente irrita uma pessoa? A gente fala algo que ela não gosta de ouvir. A gente faz algo que ela não gosta de ver. A gente impõe. Agora, quando você gosta de alguém, você tenta contornar a situação e apresentar um outro caminho. Ninguém ganha nada irritando o outro. Você só chega a um ponto em comum quando há acordo. E pais e filhos precisam caminhar em acordo. Um bom pai, uma boa mãe, vai criar uma relação tão boa com seus filhos, não é uma relação permissiva, não é uma relação que só dá presente, é uma relação de correção também. Quando cria essa relação, o filho tem prazer de obedecer a mãe e o pai, porque vê que aquilo é certo. Quando a gente vê alguém que tem resultado, a gente pergunta para aquela pessoa, o que você fez? Tudo que você me disser eu vou fazer a partir de agora, porque você quer o quê? Ter o mesmo resultado. Como o pai e a mãe podem inspirar seus filhos a obedecê-los? É só falando, olha, a Bíblia está dizendo aqui. Tem muitas crianças que não vão entender isso, que não vão compreender que é desse jeito, que não vão cumprir só porque a Bíblia diz. Quando você é adulto e tem maturidade, aí sim você consegue fazer. Agora, uma criança não. Mas como uma criança vai obedecer o pai? Ela é uma criança, então dentro dela ela tem um vínculo muito forte que ela nem percebe com o pai e a mãe, então ela tem uma tendência a obedecer, ela tem uma tendência a se arrepender rapidamente. Ela pode até falar uma besteira, eu não te amo mais, mas logo depois ela vem e te abraça a sua perna e fala, desculpa, pai. Você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo, porque está dentro da criança. Agora, quando a criança vê você sendo bom, você sendo compassivo, você sendo obediente, você falando de forma calma, ela começa a ser como você.
Quando ela vê que você é uma pessoa feliz, que não vive reclamando. A criança não entende, mas ela sente o tom da voz, a expressão facial. E na medida que ela vê que você é feliz, que você está sempre com um sorriso, ela começa a querer ser como você. E ela te obedece, porque ela quer ser igual. Pegou essa? Então vamos para mais um. Provérbios 4:1 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. É um conselho para os filhos que já estão maiores, com maturidade e capazes de entender que a direção de um pai, um bom pai, vai trazer discernimento. Porque um bom pai é aquele que ama o seu filho. Ele nunca vai apontar a direção errada. Ele sempre vai querer o melhor. Pode ser que o pai não tenha conhecimento técnico. E aí cabe você discernir que a voz do amor é uma coisa, a voz técnica é outra, ok? É que nem você pedir para sua avó, para o seu pai, falar, o que você acha aqui do meu trabalho? Ela não entende nada do seu trabalho. Ela vai falar com amor, não com um olhar técnico. Pegou? Mais um. Deuteronômio 6:7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Esse aqui é o versículo que completa o que eu falei na abertura do vídeo. Persistência. Ensine essas palavras aqui, com persistência. Todo dia. Todo dia. Você é pai, você é mãe, então esse é o seu papel. Essa é a sua função. Ensinar com persistência os seus filhos. Você acha que a minha criação dos meus irmãos foi molezinha? Que a gente era obediente? Que a gente não fazia bagunça? Que a gente não repetia de ano, não era suspenso, não arrumava briga? A nossa infância foi igual à de qualquer outra criança. Só que os meus pais, com persistência, nos ensinaram o caminho que nós deveríamos andar. E nós aprendemos o caminho. O papel do pai, o papel da mãe é ensinar com persistência o caminho em que eles devem andar. Mais um versículo de hoje. Efésios 6:4 diz assim: e vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Infelizmente, tem muitos pais e mães que criam ira nos filhos. Isso é completamente inimaginável para mim há alguns anos, porque graças a Deus eu tive um bom pai, eu tenho um bom pai e tive uma boa mãe. Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre escolheram as palavras, cuidaram da gente muito bem, deram instruções, não davam para a gente notícias ruins, nos poupavam de muitas cenas. Nunca teve uma briga de um xingar o outro, pai e filho, mãe e filho, nunca lá em casa. Mas isso é comum em muitos lares do Brasil. E como eu cresci num lar organizado, por assim dizer, eu não imaginava que isso era possível. Até que eu vi a história de um amigo que o pai bateu nele, depois de adulto, que a mãe xingava o filho, a filha, que a mãe competia com a filha para ver quem era mais bonita. Eu falei, cara, que coisa. Eu não consigo imaginar isso entrar na cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Mas eu vi que era verdade. Então aqui tem uma ordem clara. Pais, não irritem os seus filhos. Se você quer colher um futuro de honra e paz, de amor, de união, de prosperidade, não irritem seus filhos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas meu filho está muito rebelde, ele está me desobedecendo. Pais, não irritem seus filhos. Mas meu filho está matando aula, ele está mentindo para mim. Pais, não irritem seus filhos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. É hora de usar a inteligência emocional e as lições do livro das histórias eternas para trazer calmaria, paz e direção para casa. Porque sem isso, termina em guerra, termina em confusão. Sem isso, termina em choro. E é terrível quando termina assim.
Eu lembro que quando eu era repórter, foi no início da minha carreira. Eu era repórter do jornal O Povo, no Rio de Janeiro. E eu fui cobrir um enterro. Quando eu cheguei lá, era uma história tristíssima. O rapaz, que devia ter uns 32 anos, tinha sido morto pelo próprio pai. Mas por que isso aconteceu? Porque o rapaz era usuário de droga, ele entrou numa paranoia, entrou em casa para pegar a televisão e vender para trocar por droga, a mãe impediu, tentou impedir, o filho começou a bater na mãe, aí o pai, num ato de desespero, pegou a arma e deu um tiro no filho. Eu nunca mais esqueci dessa história. Ela tem mais de 20 anos. Foi no início da minha carreira. E eu comecei a trabalhar como repórter em 2002. Essa história tem mais de 20 anos. Eu não esqueço dessa história. Eu não esqueço do rosto daquela família. Eu não esqueço do cemitério. Eu não esqueço do que eu escrevi. Eu não esqueço. Isso entrou no meu coração de uma forma impressionante. Eu falei, como pode chegar nesse ponto? A questão da dependência química deve ser tratada com o médico. Não é conversa. No início dá até para conversar, mas é médico. Tratamento médico. É preciso de acompanhamento, senão as histórias terminam em choro. Tá? Mais um versículo que eu quero compartilhar com você. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Isso aqui é famosíssimo. Está nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Mas meu pai não merece, mas minha mãe não merece. Não está dito aqui que tem que ser o pai que foi bonzinho, que pagou a sua faculdade, que te chama de filho ou filha amada. Diz que teu pai e tua mãe. Honra. O que é honrar, Daniel? É apenas reconhecer. Ó, estou te honrando, aqui é dia dos pais, toma aqui seu presente. Ah, mas meu pai tentou coisas terríveis comigo. Tá bom, não dá para ser amigo, não dá para conviver junto, você perdeu a confiança, ok. Mas só de você não falar mal, não desejar o mal, você já está honrando. Só de você não desprezar, você já está honrando. Eu sei que é confuso, duro e que bate no fundo do coração, mas está escrito, não fui eu que inventei. Quer que os seus dias se prolonguem na face da terra? Honra teu pai e tua mãe. Mais um versículo para a gente encerrar. Salmos 127, 3. E esse aqui é um salmo lindo. Diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Você, pai, você, mãe, tem dentro da sua casa uma recompensa que o Senhor te deu. Cuide do seu filho e da sua filha com amor, com sabedoria. Ah, Daniel, mas eu não tenho sabedoria. Tudo bem, ninguém nasce com sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que pedir, porque ela não pertence ao mundo dos viventes. Peça a Deus, Pai, sabedoria para criar meu filho e minha filha, para que no futuro eles me deem orgulho, paz e honra, para que você tenha que buscar o seu filho na saída da faculdade e não na porta da delegacia. Amor, instrução, carinho, atenção, presença. Eles são uma recompensa, uma bênção que o Todo-Poderoso Deus colocou na sua vida. Cuide bem daquilo que Deus te deu. Cuide bem da sua herança, da sua continuidade, do seu legado. Porque o caminho para os dias felizes em família começa agora. Quero te agradecer por você ter ficado até aqui, gostado, curtido esse vídeo. Pegue esses versículos, medita neles e coloque em prática. Não adianta ver o vídeo, gostar e não praticar. É preciso colocar em prática para que faça a diferença na sua vida. A gente volta em breve com mais um vídeo aqui no YouTube ou no Instagram ou, quem sabe, em algum evento pelo Brasil. Que Deus te abençoe. Saúde e paz.